estamos aqui para mais um episódio e hoje temos aqui connosco uma convidada muito especial, que é uma nutricionista do Brasil, que trabalha com problemas gastrointestinais, inclusive trabalha com síndrome do intestino irritável e tem síndrome do intestino irritável. Então temos aqui a Nutri Mari Margarida. Podes te apresentar, falar-nos um bocadinho mais sobre ti? Oi, pessoal de Portugal. Estou muito feliz com esse convite, né? Quando a Patrícia entrou em contato comigo, eu falei assim, ela é minha alma gêmea de Portugal, é minha alma gêmea europeia, porque a gente pensa a mesma coisa, a gente tem os mesmos valores em relação à síndrome do intestino irritável. Bom, eu sou Mariana, sou nutricionista aqui no Brasil, e há 1 ano e meio atrás eu não trabalhava com saúde gastrointestinal, eu trabalhava com doenças psiquiátricas, e acabei fazendo essa migração por perceber que tinha uma conexão intestino-cérebro que precisava ser estudada, precisava ficar atenta. E isso começou com o meu burnout, eu tive um burnout de trabalho, pelo meu excesso de trabalho, e aí onde eu descobri a síndrome do intestino irritável. E eu já estava no meio da minha especialização em saúde digestiva, quando eu pensava assim, eu não acredito, eu estou me especializando e eu desenvolvi a síndrome que eu estudo. É a vida te dando lições. E o meu tipo de síndrome do intestino irritável é o padrão diarreico, que cursa para diarreia. E foi ali que eu comecei a vivenciar o que o meu paciente vivenciava, todos os desafios. E olhando para isso, eu comecei a ver assim, não, peraí, a gente não está sabendo tratar a síndrome do intestino irritável. Como profissionais, a gente está focando muito em dieta e a gente não está pensando em estilo de vida. Que aí é onde eu pego e critico muito a dieta Low Food Map para pessoas que não são instruídas para aplicar, para profissionais que não são instruídos. A gente sabe, né, que tem muita informação na internet, às vezes vem o nosso paciente com toda a tabelinha, eu tirei esse alimento, eu não como glúten, não como lactose, eu tirei todos os food maps, aquela pessoa está toda cheia de sintoma ruim, não tem melhora, e a resposta está no que ela fala para a gente, que de fato, a gente tirar os food maps, só eles isolados não adianta muito. E aí foi aí que eu pensei assim, não, eu preciso gritar isso na internet, a gente precisa estudar a fundo. Eu acho que essa troca, assim, para que se alguém com intestino irritável está ouvindo a gente hoje, está ouvindo as séries da Patrícia, né, do podcast dela, vai ter muita informação legal. Entenda que você não está sozinho, e se você não olhar para a sua saúde mental, para a sua mente, você não vai conseguir ter uma paz com o intestino, você não vai conseguir ter uma paz com a sua síndrome. E eu trago na minha prática clínica a questão de ressignificar o diagnóstico. A gente precisa, como portador, a gente precisa ressignificar. Porque eu não sei se você já percebeu isso, Patrícia, mas assim, a pessoa que tem intestino irritável, ela tem um perfil de personalidade muito único. É aquela pessoa que tem um pensamento catastrófico, ela vai ter alguma coisa, ou ela vai ter ansiedade generalizada, ela vai ter depressão, ela veio de um burnout, ela vai ter, tem que ter, não existe isso separado. Se ainda não sabe, vai descobrir pela síndrome, que foi o meu caso. Exato, E isso até porque nós, desculpa interromper-te, exato, até porque na síndrome do intestino irritável, aliás, há sempre a questão da desordem eixo-intestino-cérebro que tu falavas, né? Ou seja, se ainda não tem, se não tinha, que às vezes pode ter sido ali uma síndrome do intestino irritável pós-infecciosa ou afins, então se ainda não tinha, vai ter, porque esta desordem, ela existe e está presente, e eu vejo muito isso nas pessoas que eu atendo, nas alunas do meu curso, também vejo muito isso de a ansiedade, seja pré-síndrome de intestino irritável, seja pós, a depressão e tudo isso que tu falas. Desculpa interromper, podes continuar. Não, é essa troca mesmo. E eu comecei a melhorar muito o meu atendimento quando eu olhei assim, não, eu preciso estudar o perfil de comportamento do meu paciente. Eu entendo que tem essa conexão cérebro-intestino, vou estudar a fundo, estudei super a fundo, mas eu pensei que eu preciso entender qual é a pessoa que eu estou atendendo. E essa pessoa tem um perfil de inflexibilidade. Acho que dá para entender, né? O português de Portugal. É uma pessoa... Dá. Dá, né? Vai me avisando se não entender nenhuma palavra.
essa inflexibilidade de a pessoa, ela tem um pensamento de que não pode ocorrer imprevistos e erros. E quando a gente pensa em SI, a gente vai pensar que ter esse pensamento inflexível, a pessoa vai se desesperar quando entra em crise, aí deu uma diarreia, se desesperou. Aí ela fica numa neurose pensando o que eu comi. Ai, não, foi o alho. Ai, foi cebola. Ai, não, foi a maçã. Ai, não, foi isso aqui. E foi isso aqui. E ela fica procurando uma justificativa, um culpado que desencadeou aquilo e fica numa hipervigilância. Essa hipervigilância que faz a contração dos órgãos dela, porque o cortisol aumenta. E a gente precisa falar isso, o paciente precisa entender, a gente não pode focar só na alimentação. A alimentação tem muita estratégia que a gente aplica com nossos pacientes, que eles têm, nossa, muitos resultados, mas a gente não pode deixar de pensar que o manejo da saúde mental precisa ser feito. E esse desespero todo entra no desespero até na hora de fazer a reintrodução alimentar, porque a gente faz o protocolo de forma adequada, né? E aí chega na hora de reintroduzir os alimentos, o paciente às vezes fica com medo, né? Fica inseguro, porque ele tem essa inflexibilidade de que não pode falar. E a dizer, e muitas vezes as pessoas prolongam mais o período de restrição por esse medo. E uma coisa interessante que tu falaste é isso, surge o sintoma, não é? Ali o sintoma como gatilho, seja ele qual for, que é, às vezes pode ser só uma ida à casa de banho, isto é o que eu vejo, né, nas pessoas que atendem, às vezes é ali uma ida à casa de banho em que as fezes só são mais molas, mas são assim tipo um tipo 5, nem sequer são ainda diarreia, só que só o facto de ser mais mole gera aquele pensamento de, meu Deus, e agora como é que vai ser o dia? Vou passar o dia com diarreia, vai ser horrível e não vou ter casa de banho. Então se for um dia importante, valha-me Deus. E o que é que vai acontecer? Todos estes pensamentos, como tu estavas a falar, vão interferir com o intestino. O que é que vai acontecer? A pessoa vai à casa de banho, praticamente seguida vai ter uma diarreia. O que é que vai acontecer? Vamos aumentar a ansiedade e estar a reforçar o pensamento, né? De, ok, realmente hoje não é um dia para sair de casa, vai ser horrível. O que é que vai acontecer? Mais sintoma, depois vem a distensão abdominal, depois vem os gases. E é horrível. É isso, é muito... É isso, né? E isso que tu dizes, eu também quando vi o teu perfil achei, uau, a mesma linha de pensamento, porque é isso que tu dizes, eu também falo muito isso e batalho de certa forma, né? Não é bem uma luta, mas o meu posicionamento também é esse. Eu sou nutricionista, a minha base é nutrição, uso a dieta FODMAP, mas ela é uma base, apenas uma base, né? Se nós tivermos uma casa, ela é uma coluna e é impossível ninguém, eu também digo sempre isso, ninguém trabalha intestino, ninguém melhora a saúde gastrointestinal se não melhorar a parte emocional, se não melhorar comportamentos como o mastigar, como é que nós estamos quando estamos a fazer a refeição, o que é que estamos a fazer, e eu também vejo isso muito na prática clínica, o que tu dizes de a pessoa come alguma coisa, vai comer fora, ou até em casa, come alguma coisa diferente e é todo um stress, e se a pessoa não, às vezes a pessoa não sabe, só descobre uns dias depois que aquilo levava, por exemplo, que aquele arroz levava uma cebola. E não tive sintomas, porque a parte emocional, não é? A parte emocional, isto é tão incrível, só que há tanto foco, e não sei se é igual aqui, mas aqui ainda já se começa a falar mais dos FODMAP, há uns tempos não se falava tanto, mas quando se fala há muito foco na dieta, no o que é que se tira, o que é que se come, o que tu dizias, a tabela toda direitinha, o que é que se tira, o que é que se come, e depois esquecemos, mas espera aí, a pessoa não tem só um intestino, não é? A pessoa não tem só um intestino, então, ok, vamos aqui comer tomates na dose não sei o quê, e tem uma gastrite, ou tenha, né? Também vês isso, né? Não, total, e é isso que me agonia, é que aí o paciente, ele se apega muito, que é um paciente que vai ter uma personalidade controladora, porque ele vai tentar controlar várias coisas na vida dele, que tá tudo saindo de descontrole, que isso dá o gatilho emocional. E para ele ter uma tabelinha, ó, tu não pode comer isso aqui, validar esse comportamento de ansiedade. Só que nem todo mundo reage a todos os FODMAPs.
Exatamente. não reage. E Então, a não é gente não para a vida, precisa né? E tirar tudo. não é para a vida, não é para a vida. É como tu estavas a dizer há pouco, há um protocolo, nós vamos fazer, que era o que tu ias dizer, não é que eu interrompi-te, mas acho que é isso que ias dizer, que nós temos ali o período da restrição, depois vamos passar para a reintrodução e depois vamos chegar a isso, ok, esta pessoa tolera isto, isto e aquilo, pode comer cebola à vontade, mas não pode comer maçãs, ou o que quer que seja, né? Mas chega-se a esse... Eu falo para os meus pacientes que conviver com o intestino irritável, a gente tem que ter duas reflexões. A primeira é que o intestino, ele vai denunciar o que tu tá tentando abafar do teu cérebro. Teu cérebro tá Ai, falando, que olha, gira! Olha, eu digo exatamente isso. Eu digo que o nosso intestino, ele vive aquilo que nós vivemos e ainda mais aquilo que nós não vivemos. exatamente. O cérebro tá falando, olha, tá trabalhando demais, não tá pegando sol, não tá dormindo bem, desacelera, tá se preocupando demais. E a gente abafa isso, fala assim, não tô bem, tô maravilhoso. Só que o intestino, eu falo para meus pacientes que ele faz uma reunião com os outros órgãos, assim, e ele pega e fala assim, ó, estômago, tu já deu um sinal para aquela pessoa para ela desacelerar? O estômago fala assim, poxa, eu já dei uma gastrite, já tô dando refluxo azia para ela, ela não parou. Tá, o fígado, e tu já fez um, olha, não tô nem metabolizando direito a gordura, aquela pessoa tá até engordando, tá ganhando peso, ou tá diminuindo peso, não tá produzindo enzima digestiva, ela ainda não se tocou. Aí o intestino pergunta pro, e tu, cérebro, tu tá conseguindo falar para essa pessoa? Não, ela não escuta. Então peraí que eu vou dar uma dor de barriga e uma diarreia, ou não vou fazer ela evacuar. Que é isso, viver com a síndrome do intestino irritável. Nosso intestino, ele é a temperatura de como está o nosso estilo de vida. Se a gente está dormindo bem, se a gente está muito ansioso, se a gente está preocupado. E a outra reflexão em relação à alimentação é ter síndrome do intestino irritável, é sempre focar a saúde mental, mas é cuidar com sobrecarga digestiva. Ou seja, depois de todo aquele processo do tratamento que a gente retirou, né? Tá muito ruim ali os sintomas, a gente retirou, mas a gente retirou e tá tratando, porque a gente tem estratégias de modulação intestinal, não adianta tirar e não tratar. Aí depois a gente reintroduziu. E aí, dentro dessa reintrodução, a gente viu que ó, a Mariana não reage bem à batata doce. A Mariana não reage bem a brócolis. Você vai ver qual os FODMAPs você não tolera na sua individualidade. E dentro disso, você vai aprender seus limites. Então eu sei que eu posso até escolher comer brócolis. Aí isso é uma história real minha. Eu não tolero bem o brócolis, mas eu vou escolher naquele dia que eu não vou comer uma coisa com lactose, com glúten, brócolis, cebola, muito alho, pegar, dar uma super sobrecarga digestiva, porque eu vou ter sintoma. E o caminho é ensinar a pessoa a ser flexível com o sintoma, porque não existe uma vida 100% ausente de, às vezes, tu tem uma barriguinha um pouquinho estufada, faz parte da fermentação. De, às vezes, um dia, as fezes saem um pouquinho mais molinha, que tá tudo bem isso acontecer, mas como eu disse, o paciente ele é inflexível, só dá uma mudadinha no cocô, ele já pensa, não, eu vou entrar em crise, eu não vou conseguir sair, eu vou passar mal, a pessoa já fica toda, então a gente ressalta mais uma vez, intestino irritável é saúde mental e saúde intestinal. Exatamente. E é muito giro isso que tu dizes de inflexibilidade e tudo mais, porque é mesmo isso, é mesmo isso. E às vezes também é, às vezes não, deixa-me só aproximar para aqui, senão isto vai saber baixinho, e também é importante essa questão de normalizar o intestino, porque há mesmo aqui muita esta questão, pelo menos cá em Portugal, fala-se mais aqui cada vez mais dos FODMAP e afins, e o que as pessoas se esquecem, ou o que não é transmitido, é que o modo de atuação deles é igual em qualquer intestino. Por exemplo, quando falamos de frutanos, GOS, nenhum intestino, onde incluímos aqui a cebola, o alho, os frutos, o caju, nenhum intestino humano digere estes alimentos, não é? Ninguém, nenhum intestino vai digerir porque não temos enzimas. Então, ninguém, com o seu intestino irritável, não se digere, ou seja, vai sempre haver a fermentação por parte das bactérias quando quando os alimentos com estes grupos chegam ao intestino grosso, então vai sempre haver. E toda a gente, quando come feijão, tem alguns gases. Agora a questão é,
esses gases alteram a qualidade de vida, esses gases deixam-nos no... E muitas vezes não, só que a questão é que quem tem síndrome de intestino irritável, que eu não tenho, né? Eu tenho aqui algumas questões digestivas, mas não tenho síndrome de intestino irritável, mas o que eu vejo em quem atende é isso, é que basta, e vejo a necessidade disto, de normalizar os FODMAP, de normalizar a digestão, porque há muito isto, às vezes surge ali alguns gases, nada de, não altera a qualidade da vida da pessoa, porque eu depois pergunto, mas está a alterar a qualidade de vida? Passou logo, demorou muito tempo? Ah, sim, foi uma coisa muito rápida. Então, pronto, então não tem problema, faz parte, porque há tanta aquela coisa de, ai, tive gases, ok, tá, que era o que tu dizias, agora vem aí a crise, nunca mais posso comer feijão. Não, aquele efeito, pronto, depois temos ali as estratégias de molhar e afins, mas é o efeito, alho e cebola nunca vão ser digeridos por ninguém, os frutanos, neste caso, frutanos, alho e cebola nunca vão ser digeridos, vão para o intestino, mas isso não é uma coisa má, porque eles também são alimentos das nossas bactérias boas. É preciso saber, é tolerado ou não é tolerado? Se não é tolerado, que era o que tu falas, não é tolerado, tudo bem. Se é tolerado, não faz sentido estar a restringir. E outra coisa que tu falaste aqui mesmo na tua própria experiência é essa questão dos brócolos. Isso também é algo que eu estimulo, que é, está tudo bem, vai, há aqui alguns alimentos, pronto, não, isto não é tolerado, no entanto, não quer dizer nunca comer, mas podemos ter algumas estratégias. Então, por exemplo, imagina tu, queres comer os brócolos, sabes que vais ter uma diarreia, se calhar não vais comer os brócolos no dia anterior a um dia em que vais ter reuniões, né? Vais comer, por exemplo, ali no sábado à noite e no domingo se tens diarreia, olha, estás em casa, tudo bem, não é? Isso tranquiliza. Sim, e aí eu acho que falta a gente propagar essa ideia para as pessoas. Essa semana eu atendi uns 4 casos de intestino irritável padrão diarreico, que a pessoa já chegou chorando na consulta, porque assim, ó, eu tô há 6 meses perdendo peso muito rápido, tudo que eu como me dá diarreia e eu só tô comendo arroz branco e frango, e é isso, nem tempero nenhum eu tô usando, eu tô desesperada, não sei o quê. E aí, a gente tem que botar a pessoa no momento presente, respirar fundo, usar umas técnicas de mindfulness e tudo mais, e tentar explicar para ela que tá vendo que o problema não tá no alimento 100%, porque às vezes acontece durante o tratamento que a pessoa não comeu nada de FODMAPs, nada de high FODMAPs, ela não se sobrecarregou. E de repente ela tem uma diarreia, e de repente ela tem uma fermentação que está dando desconforto abdominal. Aonde está o problema? Perturbação do nervo vago. E a gente não precisa ficar doido, né, monitorando a alimentação, porque às vezes a origem do sintoma não está diretamente na alimentação. Às vezes naquele dia não foi aquilo. Não foi um gatilho alimentar, foi um gatilho emocional. Ficou muito, muito nervosa. E aí é onde que a gente tem que aprender a abraçar os nossos sintomas e ressignificar o diagnóstico, que é algo que eu estou trazendo agora bastante forte na minha conduta nutricional, de ajudar o paciente a abraçar isso, né? Porque eles sofrem bastante. Eu não sofri tanto, acho que pelo viés de ser nutricionista, de já lidar melhor com o julgamento. Mas as pessoas que cursam para perda ponderal de peso e tudo mais, elas recebem muitos julgamentos dos familiares. Você não vai melhorar nunca. Nossa, tudo que come passa mal. Nunca passou mal na vida e agora está passando mal com tudo isso. E isso gera mais um estresse, a pessoa fica mais doente e fica muito ruim, começa a achar que tudo é negativo, porque o nosso cérebro ele tem uma parte que sempre vai focar no negativo. A gente não foca na coisa boa. Nós ficamos praticamente 90% no negativo e ali uns 10% no positivo, não é? No positivo, isso. E a gente pode exercer essa competência como nutricionista de mostrar para aquele paciente ter flexibilidade que, olha, tu faz parte da digestão fermentar. Tá tudo bem, que nem tu falou. Quanto tempo durou esse desconforto? Tá, te deu gases, mas tá doendo a barriga? Foi um dia só? Foi 2, 3? Quando a gente pensa que é de fato a síndrome ali agindo, a perturbação, vai durar 1, 2, 3 dias, vai ter muita dor. É tudo muito intenso, amplificado. Porque quando é coisinhas leves, é parte da vida, exatamente, é parte da existência. É isso, é o normal da digestão. Isso também é um ponto importante do podcast aí, é quando uma coisa causa, um FODMAP causa sintomas em termos de síndrome de intestino irritável,
não vai causar só um dia, nem só uma hora, nem só uns minutos. E muitas vezes, nem tão pouco, aliás, praticamente sempre não causa na hora, né? Aqui os gases e afins vão surgir algum tempo depois. E uma coisa que falaste aí, por exemplo, eu também tenho muito esses casos de pessoas que emagreceram e são assim, mentalmente, não é mentalmente, é emocionalmente, são assim as mais debilitadas, mais Aham. são por causa dessa questão, porque já há toda a questão física da síndrome de intestino irritável, toda a questão emocional provocada pela síndrome de intestino irritável e depois a questão da magreza, que muitas vezes é uma, aliás, nunca é, explicar melhor, nunca é uma magreza desejada e muitas vezes é uma magreza demasiado, pronto, é um peso demasiado baixo e depois vem esse julgamento de exatamente o que tu estavas a dizer, é exatamente igual que ouço exatamente as pessoas a dizer isso. Olha, e uma coisa que eu acho interessante, aí do que tu estavas a falar de para a pessoa, da pessoa perceber, né, que não é o alimento, o que eu costumo dizer aos meus pacientes é temos que pensar se tens sintomas e comeste tudo exatamente igual, não mudaste absolutamente nada, o teu dia foi exatamente igual. Se não tiveste sintomas, não é do alimento, não interessa estares à procura, se não comeste absolutamente nada diferente, não mudaste absolutamente nada, então não é do alimento. Então vamos pensar como é que foi, e também eu sugiro muito às pessoas que eu acompanho o perguntarem-se nesse momento, ok, como é que eu me sinto? Eu estou mais ansiosa? Eu estou calma? Eu estou mais tranquila? Como é que foi o meu sono esta noite? Não sei se a ti acontece isso com as pessoas que tu acompanhas, mas eu percebo que as pessoas que eu acompanho não param, aliás, nós em geral, né, não se para muito para perguntar isso de como é que eu me estou a sentir? Como é que eu me estou a sentir neste Uhum. momento? E por vezes as pessoas nem se apercebem que estão ansiosas e quando fazem este exercício, espera aí, eu estou com sintomas, mas eu não comi absolutamente nada diferente. As doses foram iguais, né? Que também há a relação de dose e efeito, mas foi tudo igual. Então não é alimento, não vou focar no alimento porque não foi o alimento. E começam a olhar e percebem, ok, estou um bocado ansiosa, eu nem tinha percebido. Também te acontece isto, de perceberes. Total, como eu falei antes, eu trabalhava com doenças psiquiátricas, Pois, então eu tenho uma formação em comportamento humano. E uma das coisas que a gente tem quando a pessoa tem ansiedade é que ela não vive no momento presente. Então, ela não consegue entender as necessidades do corpo dela. Então, são pessoas que elas não vão conseguir entender o que eu preciso agora. O que eu tô precisando? O que o meu corpo quis dizer de ter dado essa dor abdominal, de ter dado essa diarreia? A gente entra muito em confusão de uma ação e reação. Por isso que a gente vai buscar no alimento. Não foi uma coisa que eu comi, foi algo que eu comi. Mas a gente não parou e pensou assim: nossa, eu trabalhei demais hoje, o meu chefe brigou comigo, eu recebi uma crítica, eu não dormi já direito na noite passada. O aparelho digestivo ele é muito sensível às alterações externas. De sono, de exposição de luz do sol, de humor do ambiente que a gente vive. Então, eu me coloco nessa situação porque eu era uma pessoa muito inflexível, de um perfeccionismo muito grande em relação ao meu trabalho, minha questão acadêmica de estudo, e eu acabava estudando demais, querendo entregar mais, 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 e eu nunca me perguntava, tá, o que eu estou precisando agora? Né? Eu comecei a ter muito medo de sair de casa, então ficava mais em casa. Então a gente vai pensando que os órgãos eles não funcionam separados, eles são muito ligados um ao outro, tanto que às vezes aquela pessoa ela tem o intestino irritável, mas ela pode ter uma endometriose associada. A inflamação da endometriose está associada a níveis de estresse também, que inflama aquela região mais ainda. Ela pode ter um hipotiroidismo associado. Então, os órgãos, um ficou em desequilíbrio, pronto, o outro, algum vai começar a se afetar. E tratar o intestino, quanto mais cedo a gente trata, mais a gente faz as pazes com ele, a gente modula mais a nossa microbiota, a nossa imunidade, a gente não abre muitas portas para desenvolver outras coisas, que é o que acontece no intestino irritável. Falo para meus pacientes, a gente sempre tem que cuidar com certas vitaminas e minerais, porque a gente tem uma individualidade diferente das outras pessoas, a gente vai sentir mais tudo que é o emocional, a gente vai sentir no intestino, no estômago. A medicina tradicional chinesa já fala muito isso, que a gente digere as nossas emoções. Então, se a gente ficar condensado nisso daí, não conseguir atender as nossas necessidades, não se perguntar, tá, o que aconteceu?
hoje. Por que veio isso daí? Tipo, não se julgar, se acolher. A gente vai abrir margem para ter várias infecções. Aí a gente abre margem para ter supercrescimento bacteriano, supercrescimento fúngico, infecção de repetição, porque a imunidade do portador vai baixando, vai baixando, vai baixando, e aí aquela pessoa começa a ter uma série de coisas e tudo isso vira uma bagunça generalizada. Exato, até porque o que se passa no intestino nunca fica no intestino, não é? O que se passa no intestino, esta inflamaçãozinha que começa ali, ela não fica só ali, quando está por ela está... E depois há muitos sintomas que as pessoas nem sequer associam, que eu vejo que nem sequer associam ao intestino, sabe? Por exemplo, dores de cabeça, a fome, né? A própria aqui, porque quando nós falamos de intestino, falamos de controle da saciedade, controle de fome, às vezes a vontade imensa de comer doces, né? Por exemplo, quando há ali assim não funge, e então a pessoa de repente começa a ter imensa vontade de comer doce e não percebe porquê, porque eu nem sequer gostava de doces e nem sequer estou estressada, porque é que eu tenho tanta vontade de comer doce? Às vezes é isto, e são aquelas pequenas coisas que nem se associa, só que o intestino está tão, valha-me Deus, né? Está ali tão disfuncional que acaba por afetar o corpo todo. Por isso é que é tão importante tratar o intestino a todos os níveis, seja aqui com estratégias mentais, com a nutrição. Claro que é impossível tratar, mas isso é impossível tratar o que quer que seja no nosso corpo sem nutrição, não é? Porque é a base. É a base. Total. Como tu falou da estratégia lá da dieta, é como para a gente tratar a pessoa com intestino irritável, nós, nutricionistas, a gente é um tijolinho daquela casa, porque ele vai precisar de acompanhamento com um médico do aparelho digestivo, muitas vezes ele vai precisar de fazer terapia, muitas vezes ele vai precisar ir ao psiquiatra, que foi o meu caso, eu precisei ir para o psiquiatra, porque estava muita diarreia, eu já estava achando, meu Deus do céu, desenvolvi doença celíaca e eu não estou sabendo. Então, aí a gente começa a trabalhar um pilarzinho de cada vez. E quando eu comecei a entender esse eixo intestino-cérebro, eu comecei a estudar mais sobre o sistema dopaminérgico e microbiota. Então, que nem tu falou, assim, às vezes as pessoas não associam, mas tá tudo bem. Acho que essa capacidade técnica compete mais a gente, mas nós, profissionais, a gente tem que estar atento a isso. Que aquela pessoa que ela tem ansiedade, ela não pode ter o intestino fragilizado. A pessoa que tem um diagnóstico de depressão, ela não pode ter o intestino preso. Porque um intestino que não funciona, que está inflamado, que ele está debilitado, ele vai ter uma alteração ali na população das nossas bactérias, que a gente chama de microbiota, né? Que é uma pessoa não técnica que está ouvindo também a gente. Aquelas bactérias, elas estão totalmente ligadas no nosso sistema dopaminérgico em relação à secreção de GABA, de dopamina, serotonina. Aí pensa só, quem tem intestino irritável que está escutando a gente, teu intestino está debilitado, tu já tem alguma condição emocional, se ele ficar mais debilitado e não ficar ofertando uma diversidade de alimento, fazendo restrição aí por conta, né? A tua microbiota vai ficar cada vez mais populosa de bactéria patogênica, que vai induzir inflamação, do que bactéria que vai ajudar na produção de serotonina e dopamina. E aí tu vai ter mais margem de ter o pensamento catastrófico, de ficar hipervigilante, ficar angustiado, na depressão a mesma coisa. Se a gente pode fazer várias modulações como Nutris e desenvolver várias coisas ali, mas a terapia também é muito importante. Então, uma pessoa que tem depressão, tem intestino irritado, padrão constipado, que é muito comum no depressivo, a gente tem que tratar esse intestino, porque daí o medicamento ele não vai funcionar 100%, a terapêutica não vai funcionar, porque a gente tem muito viés, né, Patrícia? A gente trabalha com o intestino, o intestino é o centro de tudo. Ele Exato. realmente é o segundo cérebro, não tem como olhar as coisas sem olhar para o intestino. Exatamente, e muitos antidepressivos, né, tem aqui, atuam muito, penso que são os antidepressivos, que não me estou a enganar, mas antidepressivos, ansiolíticos, há uns que atuam na recaptação de serotonina. Eu penso que são os antidepressivos, mas lá está, atuam na recaptação da serotonina, mas se não há essa boa produção da serotonina, eles vão recaptar o que há. Onde? Exato, ou seja, não vai fazer tanto efeito
E a pessoa depois vai sentir, primeiro, os antidepressivos, segundo uma psiquiatra que também gravou aqui o primeiro episódio desta segunda temporada, nos disse, eles ainda demoram a fazer efeito, não fazem logo efeito. Se ainda por cima a pessoa não está a fazer nada, só está a tomar o antidepressivo, não está a fazer absolutamente nada para melhorar o intestino, vai ficar super frustrada com o tratamento, vai ficar revoltada, e às vezes as pessoas precisam, que isso também foi o que eu falei lá no podcast da psiquiatra, que muitas vezes as pessoas fogem dos medicamentos, e acho que tens aqui uma boa pessoa para falar sobre isso também, muitas vezes fogem por medo, porque querem coisas mais naturais, mas às vezes eles são precisos, há alturas em que não, e nós defendemos, eu sei que tu também defendes, porque acompanha uma vida mais natural, uma alimentação mais natural, que para o nosso intestino é fundamental, mas às vezes os medicamentos são necessários, não é? Muito. E às vezes eu fico uma consulta 1 hora só para conversar com o meu paciente sobre isso. Para tirar o medo de falar assim, olha, cada pessoa tem a sua história. E a gente não pode ficar, eu uso o termo assim, não pode ficar cozinhando e ficar assim, sempre ruim, sempre ruim, sempre ruim. A gente precisa de um empurrão. E para dar esse empurrão, às vezes vai precisar de medicamento e tá tudo bem. Às vezes vai precisar fazer 3 meses de uso, 6 meses, quem sabe 1 ano, porque se está precisando de um medicamento aqui, é porque sozinho tu não está conseguindo caminhar. E tá tudo bem nisso. Exatamente, é isso, está tudo bem. É preciso ser recomendado pela pessoa certa, pelo profissional certo e haver o acompanhamento, mas está tudo bem. Nem toda a gente com síndrome de intestino irritável vai precisar de antidepressivos ou ansiolíticos, nem toda a gente, mas há pessoas que realmente precisam, porque a história de vida, o momento atual, o grau de stress que aquela pessoa está a viver, não é muito grande. E tu que já trabalhaste com a parte psiquiátrica, então deves ter ainda mais noção disso. E uma coisa que a psiquiatra falou, que lá está, deves ter um bocadinho mais noção disso do que eu, ela falou que quando há depressão, há aqui todo um processo inflamatório, ou seja, que a depressão também pode estar associada à questão inflamatória e que cada depressão não tratada aumenta ainda mais toda esta questão inflamatória. Já não basta a inflamação do intestino, não é? Sim. Tem todo esse caminho também. E como tu falou, assim, nem todo mundo vai precisar fazer esse caminho. Eu falo que a gente vai tentar fazer o tratamento e a gente vendo que aquela pessoa não está evoluindo, a gente fez todas as opções de tratar, usar uma enzima digestiva, modulamos com aquilo lá, modulamos não sei o quê, usamos fitoterápico, aquilo, e aquela pessoa não está ressuscitando, é o momento de pegar e falar assim, olha, precisa de uma ajuda de um psiquiatra, a gente precisa botar a medicação aqui. Tem uma psiquiatra aqui do Brasil que eu adoro ela, que ela fala assim, medicação sozinha, tu só vai receber 50% do resultado esperado. A alimentação sozinha, tu vai receber só, em alguns casos, só 50% do esperado. Precisa unir as duas para tratar intestino irritável, muitas vezes, né? É que isso vai depender muito, que nem tu falou, da história de vida e do estresse que aquela pessoa tá passando. Eu precisei usar 2 meses de ansiolítico só, e depois teve o desmame e não precisei mais. Fui fazendo terapia, fui mudando estilo de vida. Mas todo esse movimento de mudar a forma que você vive, que você enxerga as coisas, nem todo mundo tem o mesmo ritmo. Então, tem pessoas que vão demorar meses para conseguir desconstruir hábitos que estavam adoecendo, meses para diminuir o consumo de tela, meses para conseguir encaixar uma atividade física, meses para diminuir o ritmo de trabalho, e isso é bem desafiador, assim, eu não gosto que banalizem a síndrome do intestino irritável, que fique resumido só em fazer dieta de restrição e tchau, é isso aí, porque não é uma coisa complexa, delicada, que merece acolhimento, que merece individualidade, carinho, e que ninguém precisa ficar sofrendo, abrindo mão de comer um monte de coisa gostosa, porque essa não é a ideia de viver com intestino irritável. A gente pode comer de tudo, sim, só que a gente vai ter que saber o nosso limite individual da sobrecarga.
e tem uma vida além dessa de restrição. Então, às vezes a pessoa chega comigo não comendo um monte de coisa e umas coisas assim que nem Até coisas que são precisa. permitidas, não é? A mim também me acontece isso. Às vezes as pessoas chegam e eu digo, olha, pronto, agora vamos começar pela fase de restrição, explico tudo isso, que não basta só a dieta, mas lá está, eu estou sempre a falar sobre isso, não basta a dieta, não basta. E depois faço a dieta para a pessoa, ela, não, eu vou poder comer isso tudo, eu posso comer esses legumes, tenho a certeza, isso não me vai fazer mal. Eu, pode, porque pode comer, não tem problema. É que lá está, quando se faz aqui por auto, as pessoas começam a restringir, a restringir, a restringir. Primeiro começa, isto é o que eu vejo também, primeiro começam pelas tabelas, por seguir as tabelas e restringir o que está nas tabelas, mas depois têm sintomas mesmo com o que está nas tabelas. Então vai-se restringindo o que não está nas tabelas, mas depois continua-se a ter sintomas, então vai-se restringindo mais coisas, até que se fica como tu falavas há pouco, o arroz cozido e o frango sem temperos, sem nada. Porque há este esquecimento de que e esta temporada que eu estou a fazer do segundo podcast é muito de acordo com isso. Lá trouxe uma psiquiatra, trouxe uma aromaterapeuta, trouxe uma menina com síndrome de intestino irritável, vou falar mais da parte espiritual, e trouxe-te a ti, que sei que tu falas assim tens muito este posicionamento de temos que ir além da dieta, temos que ir muito além da dieta, para mostrar isso mesmo, que temos que ir além da dieta e que nós somos seres humanos e não somos apenas um intestino, não somos aquilo que comemos, né? Nós somos aquilo que comemos, digerimos e absorvemos, só para começar, mas ainda assim, nem sequer somos só isso. Nós temos pensamentos, nós temos emoções, nós vivemos uma vida real, nós temos medos, nós temos anos e anos, nós temos décadas de história, décadas de hábitos, nós temos a nossa infância que impacta quem nós somos agora, os hábitos alimentares que nós temos a cultura, não é? Por exemplo, aqui a cultura portuguesa, a cultura brasileira, nossa cultura. E imagino, por exemplo, aí, né, vocês têm muito hábito, pelo menos penso que têm, de comer o arroz com feijão. Então imagina as pessoas com síndrome de intestino irritável. Isso é cultura, mudar a cultura não faz sentido, né? Não faz só para irmos para as restrições. E depois vem frustração, 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 porque corta-se, corta-se, corta-se. Depois passa-se a desacreditar da restrição, passa-se a desacreditar da dieta FODMAP. E qual é que foi o problema? É que a pessoa que fez, e quem nos está a ouvir, tenham muita atenção a ouvir e a ver, é isso, passa-se, porque não passa-se a desacreditar da dieta, da alimentação, passa-se a acreditar, eu vou ter que viver assim e pronto, eu vou me conformar com isto e não faz sentido, não é? Não, eu sempre falo, tem uma vida linda lá fora. Quem recebeu o diagnóstico de intestino irritável nesse momento é uma fase da sua vida, provavelmente está muito difícil, porque o corpo ali não externaliza isso por nada. O intestino não está sinalizando por nada, ele quer te proteger. Só com todos esses sintomas, ele está te falando, por favor, se cuida, se abrace, seja menos crítico, menos, não se cobre tanto, viva mais as coisas simples da vida, vai ver um sol, pé na grama, pé na areia, vai sentir as coisas no momento presente. E essa coisa, eu sou tão brava com essa questão das tabelas, que até eu, que tem o aplicativo da Numash, que é a nossa maior referência de todas, nem aquilo que está ali eu sigo por integral, porque não estudou toda a individualidade de todos os indivíduos da face da Terra. E às vezes um alimento que uma pessoa reage, outra pessoa não vai reagir. Eu tenho muito aqui em questão, por exemplo, com a amora, com a berinjela, com a laranja, às vezes até com a couve-flor, às vezes com a lentilha. Tem paciente que não reage. E tem paciente que sim. Imagina uma pessoa que pegou aquela tabela sem entender nada de individualidade, ela vai restringir um monte de coisa que talvez nem precisava. Isso é curioso, sabes? Eu falo muito, eu uso muito, não sei se tu recomendas, mas eu recomendo muito o chá de cidreira. Eu adoro chá de cidreira, e depois é uma coisa que é super fácil e que funciona super bem. Eu vejo isso em mim quando eu estou com mais gás ou mais inchada, funciona super bem para a digestão. E recomendo imenso, tipo, recomendo a toda a gente, a toda a gente, a muita gente, praticamente, eu acho que recomendo a praticamente todos os meus pacientes. E quando às vezes coloco, já me aconteceu colocar nas redes sociais, e sempre que eu coloco, ou às vezes eu tenho consulta, aparece sempre alguém, mas isso está testado? Isso tem forma? Então, não está testado, mas eu tenho certeza que não lhe vai fazer mal. Porque há muito essa questão de, há coisas que nós sabemos que fazem bem, não é só que há aquela preocupação, não, isso não está testado, eu não posso.
E não tem nada a ver, inclusive os testes da Nada. Monash, né? Eu fiz o curso deles, da certificação da dieta, sim, e os testes, eles são feitos com 5, penso que já não tenho bem certeza, mas acho que é 5 alimentos, ou seja, fazem o teste com 5 alimentos, mas não fazem o teste com alimentos de todos os países. E isso faz muita diferença, faz toda a diferença. E tanto é uma coisa que eu também digo, agora não sei se reparaste o aplicativo, alguns alimentos mudaram, porque eles refizeram os testes e Uhum. mudaram as quantidades. Então eu passo muito isso às pessoas. Eu, olha, os morangos até aqui há pouco tempo não tinham quantidade, os tomates não Uhum. tinham, agora tem, mas tem recentemente. Esta dieta já está a ser aplicada há imenso tempo. Então as outras pessoas todas que comiam morangos não tinham sintomas, agora têm. Não quer dizer que realmente, ok, as coisas mudam e está tudo certo. Não é questão de ter ou não, a questão é o efeito psicológico, porque se eu olho para ali e vejo que está lá amarelo ou vermelho, eu assumo, eu não posso comer isto, vai me fazer mal. Mas se está verde, às vezes pode fazer mal na mesma, ok, mas eu já não Uhum. associo, já não fico com aquele medo de comer os morangos, de comer o que quer que seja, e acho que isso é um exemplo muito claro. E lá está, é a maior referência, são os criadores deste protocolo, mas mesmo assim nós temos que perceber que há, nós não, nós percebemos, quem nos está a escutar e a ver, é que tem de perceber isso, que a dieta FODMAP é uma base, nós guiamos-nos, eu guio-me, também acredito que guiar, guiamos-nos por ela, mas não pode ser, isto o que eu costumo dizer é que nós não trabalhamos com o preto nem com o branco, nós trabalhamos com o cinzento. Não é? Quando trabalhamos com sintomas intestinais, nós trabalhamos no cinzento, que é, ok, isto está aqui, este alimento não está testado, mas eu sei que ele faz bem, eu sei que ele faz bem. Há todos, por exemplo, a cidreira, nós sabemos que ela é ótima para a saúde digestiva, Ótimo. não está testado, e daí? Nós já testei em centenas de pessoas, funcionou, ok, bebe-se a cidreira, se fizer mal, ok, pode haver ali alguma individualidade e fazer mal, pronto, paras de beber, mas não pode haver tanto medo, é uma base, mas não pode haver medo, acho que isso faz toda a diferença, não é? É o medo, e também acho isso, que a aplicação ela é super útil, mas é preciso saber utilizá-la, é preciso saber É. utilizá-la. Olha, e por falar em aplicação, outra coisa que é muito importante aqui quando falamos da nutrição e da dieta FODMAP, e que acho que é muito importante deixarmos aqui, é que, não sei se tu reparas nisso, claro que provavelmente sim, as pessoas simplesmente começam a comer o que é baixo em FODMAP, então simplesmente começam a comer o que é baixo em FODMAP, não importa como é que se combina, não importa os outros 1000 ingredientes que aquilo, às vezes as coisas cheias de aditivos ali para danificarem totalmente a barreira intestinal, não é? Mas é sem FODMAP. Às vezes ali sei lá, uma refeição de alta absorção, de alto índice glicémico, de absorção super rápida, mas é baixo em FODMAP. Isso é tão errado, né? Muito, muito errado. Total, eu fico muito agoniada com isso, muito, porque busquem tratamento com pessoas capacitadas. Quem é de Portugal, olha para a Patrícia, quem é do Brasil e também está escutando isso, porque às vezes eu tenho seguidores de Portugal, Patrícia, deve ter uma galera do Brasil também te Tenho seguindo. sim, e já encaminhei alguns para ti. E a gente busquem pessoas para te guiar, porque sozinho vai trazer muito sofrimento, porque não é só comer alimento menos fermentativo, porque a gente tem que pensar que a gente precisa de certos micronutrientes, a gente precisa de certas vitaminas, minerais, a gente precisa de fibra. E aí, quem que vai decidir se é uma pessoa que estudou, que vai te dizer assim, Exatamente. olha, chá de cidreira é muito bom para cólica intestinal, para gases. O chá de hortelã ele é muito bom para dor no estômago, para ajudar na digestão que descompensa na SI. O gengibre também pode ser usado. Só que isso não está na tabela, porque isso aí é vindo de Exatamente. estudo, é modulação intestinal, a mesma coisa Exatamente, é isso. que a gente usar o psyllium para aquele paciente que fermenta muito, é uma fibra probiótica que não vai gerar gases e vai alimentar suas bifidobactérias. Exatamente, exatamente. E lá está, e é mesmo isso que tu dizes, é preciso ir a quem estuda, porque é impossível, nós, né, nós gastamos tempo, nem vou falar em dinheiro, mas mesmo tempo, também gastamos muito dinheiro, mas tempo, né, Sim. horas e horas e horas de estudo a montar o quebra-cabeças, porque isto é mesmo um quebra-cabeças, e muitas vezes o que eu vejo é as pessoas a tentarem sozinhas e revoltam-me de certa forma pela questão de que a pessoa está a sofrer, não é? Enquanto ela está ali a perder
horas, dias, meses, semanas e anos, ela está a sofrer quando podia procurar uma ajuda especializada de alguém que, porque as pessoas que têm, primeiro, quem está no olho do furacão não consegue ver, ou seja, quem tem o problema, quem está com o problema, é muito difícil ver toda a perspectiva, não se consegue, né? Quando nós estamos com um problema, nós estamos tão afundados que não vemos solução para Sim, lado nenhum, só por aí já é difícil. Depois temos a questão de que temos imensa coisa técnica e afins, e ok, às vezes há profissionais que vão perceber um bocadinho, mas aliás, muitas pessoas com síndrome irritável são da área, mas mesmo assim as pessoas têm o seu trabalho e o nosso trabalho, né, o meu trabalho, o teu trabalho é estudar intestino, então nós gastamos horas, horas, as horas que as pessoas fazem fazer o seu trabalho, nós fazemos a estudar intestino. Se nós quiséssemos estudar mecânica, sei lá, por exemplo, nós íamos ter que fazer isso em extra laboral e sem tempo, sem paciência. E aqui é igual, né? A pessoa está com um problema, está cheia de dores, vai pesquisar, mas ou perdia ou deixava de trabalhar para só passar a estudar intestino, ou então não é possível, porque há tantas variantes, tantos quebras-cabeças, depois é preciso selecionar a informação, ver o que é certo, o que é errado, o que é que faz sentido. É muita coisa. é um quebra-cabeça mesmo, porque É, tudo a gente tem que avaliar. Se aquela pessoa está pronta para uma mudança, se ela vai conseguir lidar bem com a retirada dos FODMAPs, se ela vai ter dinheiro para investir, pelo menos aqui no sim, Brasil, a gente está numa questão política muito delicada, uma questão inflacionária muito delicada, que na hora de eu determinar o tratamento, eu pergunto para o meu paciente quanto que tu pode gastar em suplementação, que às vezes a gente precisa suplementar, a gente vai precisar modular de alguma forma. E então, às vezes meu paciente fala que tem um valor mínimo. Aí a gente tem que recalcular toda a nossa ideia e a gente vai trabalhar com o quê? Com chá, com tempero natural, a gente vai ter outras estratégias para conseguir caber naquele contexto. E isso, gente, a gente fica estudando, tem vezes que eu tenho que falar assim para o meu paciente, olha, eu vou te dar essa linha de tratamento, mas eu vou ter que tirar um dia para estudar o teu caso, para a gente encaixar informações que veio na consulta, para depois ter um tratamento mais digno, mais assertivo. E é bem complexo. Aí me corta o coração ver aquela pessoa só retirando os alimentos, e a gente tem um mundo de possibilidades de tratamento que tem exatamente. e tem pessoas. E tratamentos às vezes são fáceis, por exemplo, assim, ó, chá. Chá é uma coisa muito barata. Acredito que em Portugal deve ser também acessível. A Sim, gente sim, pode muito plantar em acessível casa. também. Também, por exemplo, a cidreira, aí não sei, mas aqui é muito comum as pessoas terem em Aqui, casa. Também é uma coisa, ou seja, é super fácil, só ir ao quintal, super biológica, sem pesticidas, sem nada. exatamente. E aí a pessoa começa a restringir, aí ela não dá mais combustível para aquela microbiota, aí come tudo industrializado, que também é um grande perigo para aquele intestino, e não se conecta consigo mesmo, então não consegue ter uma conexão de entender de onde veio aquela crise, não tem uma conexão de entender se realmente aquele alimento te fez mal, que eu sempre falo para o paciente, assim, se o sintoma deu imediato, assim, do nada veio, foi um gatilho emocional, porque até o alimento chegar no intestino, minha amiga, demora horas, aí demora um tempinho para chegar. Então, Exatamente. às vezes a pessoa acabou de comer um morango, aí de repente começou a dar uma cólica e deu uma diarreia. Cara, o morango nem chegou, nem as enzimas nem É isso que quebraram, eu passo às pessoas também. nem É. chegou e tá ali desesperado. Então tem todo um caminho. E eu quero fazer um link com essa questão da aromoterapia, porque as terapias aqui a gente chama de terapia integrativa. Elas são fundamentais no tratamento da síndrome. Eu tenho uma experiência muito boa com elas. Por exemplo, a paciente que cursa para ficar com um chipado, que não consegue evacuar. A acupuntura, a ventosa terapia na região abdominal ajuda muito no tratamento nutricional, assim, como coadjuvante. Assim como a aromoterapia ajuda muito para pacientes que são extremamente ansiosos. Eu me incluo nessa. Uhum. Vou trabalhar no meio ambiente, eu tenho meu óleo essencial de lavanda, às vezes tenho óleo de alecrim, e isso ajudou muito a fazer atividades que antes eram estressantes e agora o ambiente está mais confortável. Ou seja, o ambiente está confortável, não estou tão estressada, meu intestino está feliz, minha síndrome está Exatamente. sob controle. Então, a gente tem várias estratégias legais. O óleo essencial é uma terapia muito legal. Já Uhum. saiu esse podcast, esse o É, episódio?
Deixa-me pensar. Não, quando já. Quando vier este, neste momento ele já foi gravado, mas nós estamos a gravar este episódio, ainda não vai para o ar. E deixa-me pensar, o da aromaterapia vai sair antes deste. Sim, o da aromaterapia vai sair dia 29 de agosto, ou já saiu, não é? Para quem está a ouvir agora, já saiu, já podem ir assistir, que já saiu. Então, escutem de novo, escutem com amor e muito carinho, porque os óleos essenciais também ajudam muito a gente. É uma outra alternativa, assim como a psicoterapia, como terapia ocupacional, como encontrar uma forma de movimentar o corpo que seja prazerosa. O intestino irritável, a pessoa vai se beneficiar muito de atividades ao ar livre, de se expor ao sol, de fazer uma caminhada, e às vezes você só precisa de 10 minutinhos ao ar livre, vai ver que vai ser outro sono, vai ser que. Nossa, às vezes está começando a sentir, nossa, tô sentindo uma dor no estômago, tô sentindo, tô estufando. Aí a gente vem com essas estratégias extras. Então eu vou dar uma caminhada, eu tô ficando muito ansiosa. Então eu vou pingar aqui meu óleo essencial para modular meu estresse. Tratar intestino irritável também olhar para todas essas coisas. Então, acho Essencial. que essa temporada desse podcast está muito incrível para linkar tudo, porque até depois que a gente teve essa pandemia, a tendência é aumentar cada vez mais os casos de intestino irritável. Aqui no Exato. Brasil já vi um aumento louquíssimo, porque aumentou Aqui muitas também, doenças aqui também, virais. aqui também, aqui também. E já existem mesmo estudos sobre isso, né? Já existem mesmo estudos que relacionam aqui o Covid, seja por se ter tido a infecção, seja por toda a questão Isso. emocional, com o aparecimento da síndrome do intestino irritável. Então é cuidar do intestino, temos mesmo é um órgão tão temos que deixar de o fazer, é como tu dizes, o termo que tu usas, né, que eu vejo nas tuas redes sociais, que é fazer as pazes, eu utilizo o intestino feliz, e eu sei que tu utilizas o fazer as pazes com o intestino, não é? Isso. E podemos juntar aqui os dois, é fazer as pazes com o intestino para ter um intestino feliz, porque é mesmo isso, eu noto muito que as pessoas, e eu trabalho nesse sentido de mudar, que é as pessoas olham para o intestino como o seu maior inimigo, e ele não é nosso inimigo, muito, ele que era o que tu falavas há pouco, de o nosso corpo dá sinais, nós não escutamos, continuamos na vida louca, vida louca, vida louca, e depois tem que aparecer algum órgão que diz, olha, para, senão vai-te aparecer se não paras, vai-te aparecer uma coisa mais grave, vai, ainda mais grave do que a síndrome de intestino irritável, né? Porque essa dá para ter sob controle, é super desgastante, seja emocional, seja fisicamente, mas há coisas ainda piores, e se não se passa a olhar para o intestino como um amigo, fazer as pazes com o intestino como tu falas, pode piorar, vai piorar, não é pode, é vai piorar, assim, o corpo, tudo vai piorar. Vai mesmo. E aí, para quem está ouvindo, a reflexão é assim: o que você pode fazer hoje para deixar seu intestino feliz? E às vezes, gente, não é enlouquecer na alimentação, às vezes é você dormir um pouquinho mais cedo, é não mexer no celular quando está deitado na cama, é pegar um sol de manhã, fazer um banho de sol, é ter momentos mais no off, fora do digital, que o digital hoje também ele dá uma adoecida bastante na gente, fica muito presa com dali, é compartilhar momentos com a sua família, momentos ao ar livre, são essas pequeninhas coisas que a gente vai fazendo. E desculpa, o mastigar, né? O comer, não comer a ver notícias, não, que é o que tu estavas a falar, tirar as telas, tirar os ecrãs, então comer, sentir o sabor dos alimentos, sentir o cheiro dos alimentos, sentir o toque dos alimentos, essas pequeninhas coisas. Fazem toda a diferença para o nosso intestino. Até em questão do próprio tempero, a gente está tão distante. Aqui, principalmente no Brasil, que eu não tenho muita experiência fora, né? Meu noivo ele já morou 3 meses em Porto. Ele fala que a questão mais aromática das ervas aí é mais forte, até em questão assim, quando come fora. Mas aqui a gente está distanciando do básico, do que funciona, de botar um alecrim na comida, de botar um temperinho natural, um tomilho, uma cúrcuma, um gengibre.
E é isso que modula a nossa microbiota, é isso que deixa o nosso intestino feliz também. E tratar intestino irritável também a gente seguir no simples, é comer de tudo, é saber os limites, a gente entender que vai ter coisas assim que vai fazer muito mal ao nosso intestino, como excesso de carne vermelha, industrializados, isso sim, mas a gente entra num caminho de flexibilidade, de autoconhecimento, de entender a sobrecarga. Eu sempre resumo tudo, todo pensamento, entenda. Equilíbrio. Exato, e equilíbrio. Entenda o seu equilíbrio natural, a sua individualidade. Porque o que talvez é saudável para um, não vai ser saudável para outro. E aí também vai o meu alerta com a quantidade de informações que as pessoas estão consumindo na internet, porque às vezes chega um paciente e fala assim, nossa, mas assim, kombucha dizem que faz muito bom para o intestino, não sei o quê. Pega um paciente de intestino irritável que está bem grave, vai tomar uma bebida fermentada, o que, que vai acontecer? Que a pessoa vai passar muito mal, vai fermentar mais ainda. Ah, eu vi que tal coisa, tal suplemento faz, mas para quem? Para quem? Exatamente, é isso. E há muito isso de, aqui, há mesmo nos probióticos e afins, não sei se acontece, há muito a ideia de eu vou tomar, e depois há marcas que também, não sei, talvez fomentem mais isso, não sei, mas há muita ideia de eu vou tomar o probiótico e o meu problema vai resolver-se. Eu vou deixar, há muito isso de, ok. E depois há aquela ideia de eu já estou a tomar o probiótico há meses, mas ainda não sinto melhorias. Porquê? Porquê? Se a gente for falar de probiótico, dá só um episódio no podcast. Pois dá. As pessoas iam alucinar. Pelo menos eu, quanto mais eu estudo sobre microbiologia, menos eu prescrevo probiótico assim de cara. Não, exatamente. E eu também passo muito isso, eu também alerto muito para isso de não, podemos começar logo. Primeiro, não sabemos se a pessoa tem massivo. Depois, não faz sentido, eu costumo usar a analogia de se nós temos uma casa toda a cair aos pedaços, né? Uma casa toda alagada e vamos lá colocar pessoas e queremos que essas pessoas componham a casa, mas nós estamos sempre a estragar a casa, sempre a estragar a casa, sempre para que é que nós estamos ali a colocar aqueles seres, né? Nós primeiro temos de compor a casa e depois sim, regular a microbiota e termos noção de que mesmo no início pode causar gases, então se a pessoa está super mal, vai causar imensos gases, depois aquilo que nós já falámos, eixo intestino-cérebro, então a pessoa começa a tomar o probiótico, piora. Às vezes pode ser aquela questão normal de no início da toma do probiótico, dá alguns gases, mas passa, só que não importa, se estamos no início do tratamento, ainda não trabalhamos a autoconfiança da pessoa, a pessoa ainda não trabalhou a sua autoconfiança, a pessoa ainda não se sente segura, ainda está na restrição, vai tomar um probiótico, começa a ter gases, não dá para pensar que é normal, o eixo intestino-cérebro vai atuar, o sintoma vai piorar, ou então a pessoa vai estar a tomar os probióticos imenso tempo e não vai ver efeitos, né? E depois, muitas vezes, toma só uma cepa, né? Só uma família de bactérias e vamos diminuir, e por meses, vamos diminuir a variedade, né? Da nossa microbiota. O que é que estamos a fazer? Às vezes a pessoa até, não sei se percebes isso aí, mas às vezes a pessoa até toma o probiótico de uma única cepa e nota-se super benefício. Então toma. Só que depois vão começar a aparecer outros problemas, porque nós estamos a pôr aquela microbiota vai ficar ok para os sintomas do síndrome de intestino irritável. E os outros papéis todos, as outras bactérias todas que nós devíamos ter lá, mas que é porque acaba por ser uma desviose, né? Acaba por Exato. estamos a ter uma alteração qualitativa, neste caso, da nossa microbiota. Não há milagres, resumindo, não há milagres. Não há E milagres. aqui no Brasil, eu tenho muita dificuldade com um médico especialista do intestino do estômago, de eles entenderem como é que é o tratamento do síndrome do intestino irritável, porque a porta de entrada do paciente é primeiro no médico, daí eu saio com um combo, né? Aqui no Brasil é assim, não sei, Aqui espero que também. Portugal esteja evoluído. Não, A também pessoa, ela também é sai... assim. Ah, que raiva! Às vezes a A pessoa pessoa, vem primeiro ao nutricionista, mas normalmente é assim também. a pessoa sai assim, ó, com um probiótico, que Uhum, normalmente é uma cepa só, já dá uma uhum. agonia, ou no Sim, máximo duas quando tá a mim inspirado. também. E com prebióticos, com os fós, com os a inulina, não é? Sim. E aí eu saio com aquilo dali,
paciente que tem o padrão constipado, às vezes eles suplementam inulina, às vezes eles suplementam foz, e aí o paciente sai podre, assim, que tudo dá uma bagunçada, e aí essa resistência de entender que só porque às vezes tem no guideline, tem um artigo que fala que, pô, tais bactérias são muito bom para o tratamento, mas entender qual é o time do tratamento. Exatamente. É a analogia da casa. Se eu chego àquela casa, tá cheia de gente, tá uma bagunça, como é que eu vou enfiar mais gente ali? Como é que vai ter mais gente no banho? Exatamente, é isso. Eu também acho isso. Acho que os probióticos podem ser necessários, são necessários, mas não, eu nunca recomendo no início, a não ser assim um caso de alguém que está com diarreia e usa ali uma cepa ali durante 7 dias, um probiótico de uma única cepa ali durante uns 7 dias, para ajudar a resolver, e depois parou, acabou, foi para aquele propósito. Ou às vezes então uso com uma cepa específica para a síndrome de intestino irritável, mas igual vamos usar durante este período de tempo, paramos e só para ajudar a dar aquela. E às vezes nem isso, às vezes nem um nem outro, porque a pessoa começa a fazer as mudanças alimentares e começa a notar a diferença na diarreia, né? E nós temos também para a diarreia a questão dos chás, chá de canela, por exemplo, ou seja, existe outras opções, mas às vezes uso, ou por exemplo, uso assim essas cepas únicas quando as pessoas com subtipo de diarreia vão viajar e têm muito medo, então dou ali como prevenção e geralmente funciona, geralmente funciona. Eu uso também. Pois é, né? Só que é uma coisa, só que temos é que entender, lá está, e aí entramos nós que estudamos tudo isso, que é, temos que entender que no tempo vou usar isto como uma estratégia aqui, mas eu não vou tomar sempre, não é porque isto me para a diarreia durante que eu vou usar sempre, porque é totalmente errado e não há milagre. O probiótico não é o tratamento da síndrome do intestino irritável. Ele pode ser um coadjuvante da modulação intestinal, do tratamento do intestino como um todo, mas tem que ficar claro isso, né? Probiótico não é tratamento da síndrome do intestino irritável. Dieta por si só, dieta fome por si só, não é o tratamento da síndrome do intestino irritável. É o todo, é tudo, tudo, tudo. É isso aí. Acho que, acho, alguma mensagem final, assim, acho que já falamos aqui bastante, acho que foi muito interessante, acho que já passamos aqui muito esta ideia, aqui a nossa base de linha de pensamento, que eu acho que quem nos está a escutar vai fazer muito, escutar e ver, que este vai para o Spotify, vai para o YouTube também, quem nos está a escutar e a ver vai sentir vai fazer muito sentido para quem nos está a escutar e a ver, acho que vai fazer muito sentido e vai dar aqui muitos cliques e por isso é que eu te convidei para estar aqui, porque acho que é muito interessante assim, ter aqui alguém que é nutricionista também do outro lado do oceano, mas que tem muito esta mesma visão e ainda mais tu que tens assim no intestino irritável, não é? Que vives na pele, temos aqui esta visão e passarmos isto que é tão importante, não é? Tem que haver mais, e quem for aqui que nos esteja a escutar, que for profissional, que for nutricionista, também é importante começar a tirar, nós trabalhamos com alimentação, é a nossa ferramenta, é o nosso superpoder, mas temos que ter esta consciência de, é o nosso superpoder, mas para tratar a síndrome de intestino irritável ou qualquer questão intestinal, este superpoder sozinho não chega, nós precisamos, não somos só um super-herói, não é? Nós temos que ser, como é que se chama aquele grupo de super-heróis, agora não me lembro. Uma liga, É isso, é a liga qualquer coisa que não me lembro, nós temos que ser essa liga, né? Nós temos um superpoder, mas precisamos do superpoder do psicólogo, do superpoder do psiquiatra, do superpoder do aromaterapeuta, do superpoder da técnica de medicina tradicional chinesa, do superpoder do gastroenterologista, né? Nós precisamos de todos os superpoderes juntos e é muito importante aqui quem nos está a escutar que trabalha com nutrição ter também essa noção para os seus pacientes, para encaminhar melhor, senão há muita frustração e temos que parar com isso, né? Temos que ajudar as pessoas, parar de as fazer sentir frustradas, parar de as fazer acreditar que é só o que comem e o que não comem. Tá na hora, né? Está na hora de parar de acreditar nisso, de nós precisamos de tudo, liga de, não sei o nome e de me lembrar, mas pronto, essa liga, quem nos está a ouvir sabe que liga e é. A Liga da Justiça, a Liga os é isso, Liga da Justiça, exatamente, e trabalhar assim no intestino irritável é aqui, é como a Liga da Justiça, cada um deles tem o seu superpoder e todos juntos trabalham, né? E aqui é igual. Então, Mariana, uma mensagem final para quem nos está a escutar.
Existe uma vida feliz tendo intestino irritável. Não desistam de procurar tratamento. Essa é a minha mensagem. Minha própria experiência, gente, eu como de tudo, como glúten, como todos os alimentos possíveis, mas dentro do tratamento você vai aprender futuramente que tem limites. E você vai ter um autoconhecimento, você vai abraçar, você vai se cuidar, você vai aprender a viver de uma outra forma. E a mensagem para profissionais, se tiver alguém nos ouvindo, não fique engessado no preto e no branco. Larga a mão de seguir uma receita de bolo, porque quando a gente trata de saúde de ser humano, não existe receita pronta, não existe um passo a passo. Existe a gente entender essas conexões, trabalhar com aliados, com gastroenterologista, com psicólogos, terapeutas e tudo mais, e a gente ouvir o meu paciente. O que ele está disposto agora, o que ele pode agora, ele está preparado para isso, qual é o insight dele para a mudança. Então, essa é a minha mensagem final. Tem uma vida feliz, com o intestino irritável é possível, e profissionais, vamos escutar o paciente, vamos parar de querer seguir um passo a passo que vai gerar frustração para o paciente e para nós também. Exatamente, e para nós também. Muito obrigada, Mariana. Eu vou deixar abaixo o link do Instagram da Mariana, para quem quiser, para seguirem o perfil dela, e quem estiver aqui a escutar-nos do Brasil, também para ter aqui a Mariana como referência, porque a alimentação é sempre diferente em Portugal. Há sempre a parte cultural. Então, quem está aqui do Brasil pode, e quem está de Portugal também seguir a Mariana, mas principalmente quem está no Brasil e precisar de um acompanhamento mais próximo, temos aqui a Mariana, que eu vou deixar o link abaixo. Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada. De nada, adorei o nosso papo. A minha alma gêmea de Portugal. Mentira. Eu também acho. Um beijinho.